Começar a palestra do Rafael, a última, já você vai estar liberado já do trabalho. E, nada, bom, Rafael, foi contigo. Obrigado. Bom, hoje eu gostaria... Bom, deixa eu lembrar um pouquinho a anotação que a gente estava discutindo ontem. Então, ontem, nos 2 últimos dias, talvez. Então, M é uma variedade riemanniana fechada. A gente viu, fixou uma sequência de sweepouts, na classe de sweepouts saturada para uma certa propriedade para uma certa operação que transforma sweepouts. Então, seja S uma sequência de sweepouts em lambda. Lambda é a classe de sweepouts que a gente fixou. Então, essa sequência ela é minimizante, ou seja, a área máxima para cada n fixo está convergindo em n para o width de lambda. Isso é uma sequência minimizante. Então, uma coisa que eu estava discutindo no final da vez passada era um argumento, tipo o argumento do Birkhoff, e a ideia era... Só que eu não discuti com detalhes por conta do tempo, então eu gostaria de voltar nesse ponto novamente hoje. Então, no começo aqui da palestra, eu vou querer falar um pouco disso, voltar um pouco disso. Então, a ideia era mostrar a seguinte proposição, só para fixar um pouco de notação, como essa sequência ela é minimizante. Então, para cada n aqui, para n muito grande, a área máxima está perto da width, ou seja, todas essas fatias para n grande têm área uniformemente controlada. Certo? Então, só lembrando que isso aqui quer dizer que super em T das áreas de sigma nt, esse número converge em n para o width de lambda. Ou seja, como o supremo está convergindo para um número, a gente sabe que todas essas fatias têm área uniformemente controlada. Então, fixado um espaço de varifolds onde todos esses varifolds têm massa total em m. Ou seja, pensando, esses varifolds são objetos de dimensão 2 que generalizam as superfícies, e todos eles têm área menor ou igual a uma constante. Então, eu comentei que esse espaço ele é compacto e metrizável. E isso vai ser usado para construir uma aplicação, tipo a aplicação do Birkhoff, que transforma cada geodésica numa geodésica, cada curva numa curva que vai ser uma geodésica quebrada, homotópica, de comprimento menor ou igual. Então, baseada nessa filosofia do Birkhoff, a proposição é a seguinte: existe uma aplicação contínua, P desse espaço de varifolds com massa menor ou igual a C, talvez nele mesmo, ou posso dizer que isso aqui são varifolds também de dimensão 2, tal que, bom, como no caso do Birkhoff, os varifolds que são estacionários, ou seja, o varifolds tal que a primeira variação é sempre 0, eles são mantidos fixos, ou seja, para todo V estacionário em M. Então, essa noção de varifold estacionário a gente também viu ontem, essa noção, né, generalizando a primeira variação da área para a superfície. E, além disso, a área diminui estritamente se essa superfície, se esse varifold, ele se V não é estacionário. Certo? Então, vou usar aqui
Bom, então a ideia no começo vai ser provar essa proposição. Então a ideia é a seguinte, a ideia da prova. Então a gente tem esse espaço compacto A, e a gente sabe que ele é metrizável. Então vou pegar aqui uma parte, vou chamar de A infinito. Esse aqui é o espaço A, compacto, e A infinito vai denotar os varifolds de A, então que V é estacionário. Então eu posso usar a métrica, esse espaço compacto ele tem uma métrica, vamos dizer a métrica F, vou usar a letra F para denotar uma métrica nesse espaço. Então eu posso fazer uma exaustão do complementar desse A infinito. A1, A2, por compactos. Cada um desses AIs é um compacto que está ficando cada vez mais próximo de A infinito. Então estou fazendo exaustão por essa função, por essa métrica. Certo? Por exemplo, eu posso pegar o AI, o A1 como sendo os varifolds que estão a uma distância dos varifolds estacionários, pelo menos um meio, e aí, o AK, como sendo aqueles que estão a uma distância entre 1 sobre 2 elevado a K e 1 sobre 2 elevado a K menos 1. Certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, pela definição de varifold estacionário, se eu tenho um V que não está em A infinito, que está aqui em A, mas não está em A infinito, ele não é estacionário, então existe um campo, então que se eu deformo esse varifold, se eu deformo essa superfície na direção desse campo, eu consigo diminuir a área estritamente. A primeira derivada da área é estritamente negativa. Para todo V, que está em algum AK, K natural, existe um campo que depende de V, um campo em M, tal que a primeira derivada da área de V na direção desse campo é estritamente menor do que zero. Essa é a primeira derivada da área. A gente introduziu essa notação ontem também. Isso quer dizer a primeira variação da área. Então, essa primeira variação da área, a gente viu uma fórmula que era a mesma fórmula que generalizada para o caso de varifolds, do caso da primeira variação para superfícies. Uma integração da divergência do campo de vetores, onde você está variando, do campo variacional. Então, essa primeira variação, ela é contínua na superfície que você está variando. Se você varia uma superfície próxima a ela pelo mesmo campo, esse sinal não muda. Então, o ponto é que existe, ainda fixado esse V, existe um raio positivo, que depende de V, tal que a primeira variação de W na direção do mesmo campo é negativa para todo W que está R de V próximo de V. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma cobertura de cada um desses abertos por bolas. Cada bola você tem um campo, tal que todos os varifolds dentro dessa bolinha, se você varia na direção desse mesmo campo, você tem que a primeira derivada da área está sempre negativa. Então a ideia é usar uma cobertura localmente finita do complementado desse conjunto, dos estacionários, para fazer uma escolha contínua do campo agora. Essa escolha do campo aqui, ela foi feita para cada V, que não é estacionário. O ponto é que isso pode ser feito continuamente no conjunto A inteiro, ou seja, a afirmação é que existe uma aplicação contínua aqui no espaço de campos de vetores, contínua, com a propriedade que os
o campo é o campo nulo para todo V que é estacionário e tal que para todo variable que não é estacionário, temos que a primeira variação na direção desse campo, que depende de V, é negativa, ou seja, talvez um número negativo que também vai depender continuamente de V, para todo W, né, sempre que o W está suficientemente próximo de V, onde H e R também são funções contínuas. São funções contínuas positivas. Certo? Que levam zero no zero. Então, você tem uma escolha contínua de um campo, tal que a variação, né, fixado um campo para todos os variables que estão próximos de V. A primeira derivada da área é sempre negativa. Certo? Então, o que está faltando agora, porque eu quero uma aplicação, não uma aplicação que associe um campo, eu quero uma aplicação que, dada qualquer superfície, eu levo numa superfície de área estritamente menor. Então, a ideia agora é, e eu quero que isso seja feito também, cada superfície vai ser deformada por uma isotopia, como a gente viu na definição desse conjunto, dessa classe de sweepouts. Então, a ideia, agora que a gente tem um campo, é deixar cada variable de V, ele evoluir um pouquinho no tempo, num tempo positivo, para esse campo H de V, que depende continuamente de V. Então, o ponto agora é só uma escolha contínua de um tempo, escolha de um tempo de deformação. Uma escolha contínua de tempo de deformação. Ou seja, aquela aplicação P, ela vai ser uma coisa do tipo P de V, você vai olhar para o fluxo do campo H de V, esse aqui é o fluxo de H de V, no tempo T de V, e você vai olhar, isso aqui é um diffeomorfismo, você vai olhar para a imagem de V por esse diffeomorfismo, onde T de V é um tempo positivo para cada V que não é estacionário. Ou seja, você está diminuindo estritamente um pouco, está diminuindo a área estritamente. De modo, assim, se você escolhe esse T suficientemente pequeno, mas a ideia é que ele tem que ser positivo para todo V que não é estacionário. Então, você consegue uma aplicação com essas propriedades. É tipo as mesmas propriedades do Birkhoff. O paralelo lá era uma aplicação que pegava qualquer curva diferenciável por partes com energia menor ou igual a uma constante. Aqui a gente está deformando todos os variables de massa menor ou igual a C. E você transformava numa curva de comprimento menor ou igual, onde o comprimento ia ser igual somente se a curva já era uma geodésica fechada. Aqui não. Aqui, se o comprimento não diminui, o variable é estacionário. Então, por isso que a gente precisa, nesse caso de dimensão mais alta, precisa trabalhar mais na parte de regularidade, porque o argumento tipo Birkhoff só dá um variable estacionário, que pode estar longe. A gente viu uns exemplos ontem, umas figurinhas, que dizia que isso ainda pode estar longe de ser uma superfície suave, uma superfície mínima. Alguma pergunta dessa parte? Não? Então, como é que eu uso isso para... Como é que eu uso essa proposição nesse contexto de uma sequência minimizante? Bom, a ideia agora isso aqui está definido para variables, mas em particular eu posso aplicar P para todas as fatias do sweepout. E o que é que eu ganho com isso? Bom, talvez a gente pode... Eu vou definir agora gama N de T
como sendo P de sigma n de t. Como a gente viu que cada uma dessas superfícies é obtida variando isotopicamente, né, via o fluxo de um campo, então essa nova família gama n de t, ela continua em lambda, e além disso, como o comprimento não aumenta para todas as fatias, essa família também é minimizante. Esse conjunto de sweepouts também é minimizante. Certo? E a propriedade adicional é que, a proposição é que todo varifold limite, né, se vê, é um limite min-max de gama n, Tn, onde as áreas de gama n, Tn, ou seja, isso é o que define a sequência C-min-max, vai para width. Isso implica que V é estacionário. Então, essa é a aplicação é uma coisa parecida com o argumento. Eu vou pular esse argumento de como você verifica isso, mas é uma coisa... Eu vou pular isso porque... Eu vou tomar a liberdade de pular essa parte porque a gente fez uma coisa parecida no contexto do Birkhoff. Certo? Então, voltando a essa filosofia que aqui o varifold estacionário pode estar longe de ser suave. Uma outra coisa que a gente discutiu ontem também é uma propriedade adicional. Uma propriedade adicional de algum limite min-max. Então, esses caras aqui, esses Vs, são os limites min-max. Um V que satisfaz essas propriedades, né? Um limite como varifold de uma sequência de fatias com áreas convergindo para o width, isso é chamado um limite min-max. Min-max. Então, uma outra coisa que a gente viu ontem foi essa proposição que diz que existe uma sequência, existe sequência min-max. Bom, nesse caso, essa sequência é a sequência min-max. Existe sequência min-max, sigma n, uma sequência de fatias para qualquer sequência minimizante, tal que essa sequência é quase minimizante em anéis pequenos de M. Então, vocês lembram que isso queria dizer? Que para todo ponto de M existe um raio positivo. Então, aqui para todo anel centrado naquele ponto, né? Só fazer uma figura, para todo ponto X em M existe um raio positivo, tal que para todo anel aberto em M, centrado nesse ponto e com ambos os raios menores do que esse raio dado, você sabe que a sequência é quase minimizante nesses anéis. Esses anéis, ou seja, significa aquela propriedade que você não consegue diminuir a área sem aumentar um pouquinho antes. Eu vou voltar nisso daqui a alguns minutos. Certo? Então, esses são os ingredientes que a gente precisa. Então, a ideia agora vai ser verificar o seguinte. No caso do Birkhoff, isso era suficiente, o argumento por tight. Agora, essas duas coisas vão ser suficientes. Ou seja, para essa sequência, se sigma n converge para V, então, como varifold, então, esse limite min-max, ele é uma superfície, ele é como no enunciado do teorema. Então, para a sequência acima, então,
o V ele é da forma soma de uma quantidade finita de variables associado a superfícies mínimas mergulhadas e fechadas com uma multiplicidade inteira. Superfície mínima fechada. Certo? Então, essas são as propriedades que você precisa para a regularidade. Então, alguma pergunta até agora, não? Tá. Então, como é que a gente vai aplicar? O que eu vou precisar discutir na parte de regularidade? Eu vou querer discutir aqui, basicamente são 2 pontos. Um deles vai ter 2 partes, mas a ideia, os passos para a regularidade, eu não vou discutir todos os passos, mas 2 passos que eu quero discutir são o seguinte. Para a regularidade desse limite min-max, o primeiro a gente vai aplicar essa propriedade que essa sequência está convergindo para um variable estacionário e que ela tem essa propriedade adicional para verificar que esse V tem umas certas superfícies de comparação. Então, construção de superfícies de comparação. E a segunda parte seria, se eu tenho um objeto, um variable estacionário que admite superfícies de comparação, então ele é suave. Então, a segunda parte seria existência de superfícies de comparação implica a regularidade. Então, são esses 2 passos. O passo 1, ele vai passar por 2 argumentos independentes. Então, a gente vai ter que fazer, na verdade, 2 construções de superfícies de comparação. Então, o que vai ser essa primeira parte? A primeira parte. Então, fixando um pouco a notação, aqui a gente sabe que essa sequência ela é quase minimizante em anéis pequenos, mas vamos supor, por enquanto, que ela seja quase minimizante em bolas pequenas. Então, vamos dizer que sigma n é 1 sobre n quase minimizante na bola de raio epsilon. Uma bola de raio epsilon centrada em algum ponto da variedade. Então, só lembrando o que significa isso. Isso significa que não tem como nessa bola aqui, nessa bola de raio epsilon, você olha para a sua sigma n, isso significa que não existe uma isotopia suportada nessa bola que faz a sua área diminuir, você começando com essa sigma n, variando na classe de isotopia, mas aplicações de feomorfismos, que são a identidade fora dessa bola. Não tem como você diminuir a área de 1 sobre n sem aumentar uma coisa comparável com n também. Ou seja, não existe uma isotopia centrada nessa bola, tal que a área ao longo da deformação ela não aumenta de, vamos dizer, 1 sobre 8n, tal que no final você consiga diminuir um sobre n. Então, isso era o que significava, né? Não existe, você não consegue diminuir a área de 1 sobre n sem aumentar 1 sobre n, 1 sobre 8n. Tá? Então, vamos supor isso. Vamos supor que a sigma n também é suave nessa bola. Sigma n nessa bolinha é suave. Ela é uma fatia, ela só tem um número finito de singularidades.
vou supor também que, bom, já está claro aqui do argumento pull tight, que elas convergem para um verified estacionário. Então, a afirmação é a seguinte. A afirmação agora é a seguinte. Se eu fizer essa bola, observe, aqui o ponto está fixo, x está fixo. X, vou fixar um ponto na variedade. Então, a afirmação agora é que se eu escolher essa bola suficientemente pequena e resolver o problema de minimizar a área na classe de isotopia para essa superfície, ou seja, se esse epsilon é bem pequeno e eu olho para a superfície isotópica, essa sigma n, de área mínima possível, então a área dela não cai muito, certo? Então essa é a ideia, mais ou menos baseado nessas estimativas. Então, qual que é a ideia? Então, aqui existe um epsilon, tal que a gente tem o seguinte. Para todo n grande, para todo n dessa sequência sigma n, e uma isotopia para todo n grande e para toda isotopia centrada nessa bola, para toda isotopia suportada nessa bola, de modo que a superfície final dessa isotopia tem área menor ou igual que a área original, ou seja, se você olha para uma isotopia que no final diminui a área, que não aumenta a área, então essa superfície final ela pode ser obtida por uma isotopia que você não aumenta a área de um valor 1 sobre 8n. Então existe uma nova isotopia suportada na mesma bola, tal que ela vai ser a mesma isotopia no tempo 1 e ao longo da deformação inteira você não aumenta a área muito. Certo? Então, só para resumir um pouco isso aqui quer dizer que, para essa parte, a gente vai usar basicamente que essa sequência está convergindo para um verified que é estacionário. Então, o que a gente está dizendo é que se a gente pega uma bola bem pequena, então toda isotopia que diminui a área pode ser realizada por uma isotopia que não aumenta muito a área. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu resolver o problema de minimizar a área na classe de isotopia para essa sigma, como ela é quase minimizante, isso aqui não pode acontecer. Você não pode diminuir a área de 1 sobre n. Então, o cara minimizante, ele tem área pelo menos a área original menos 1 sobre n. Certo? Então, só resumindo, aquela afirmação implica aquela afirmação vai implicar que se você pega uma sequência agora, φ j, uma sequência de superfícies isotópicas a sigma k. Φ j é uma isotopia suportada naquela mesma bola, que é minimizante para a área. Minimizante para a área dentre todas as superfícies que são isotópicas com suporte, né,
entre todas as isotopias com suporte nessa bola. Você minimizou a área na classe de todas as isotopias. Então, o que essa afirmação está me dizendo é que aquela minimizante pode ser realizada via uma sequência desse tipo, que a área não aumenta muito, não aumenta 1 sobre 8n. Então, como a sigma n ela é 1 sobre n quase minimizante, então essa isotopia não pode ter essa propriedade. Então, propriedade quase minimizante, 1 sobre n quase minimizante, vai implicar que a área de todas essas φj é sempre pelo menos a área original menos 1 sobre n. Certo? Para todo J. O J é o que está resolvendo esse problema de minimização. Em particular, se essa sequência minimizante converge para um limite, vou denotar por VK, então a área desse limite, vai ser pelo menos, é um limite como Varifold, a área é contínua, vai ser pelo menos a área original, de novo, menos 1 sobre n. Eu acho que eu misturei a notação aqui, é para ser n. Isso. Tá? E além disso, outra propriedade é que, como eu mencionei talvez há 2 aulas, quando você minimiza a área na classe de isotopia, tem um teorema de Mix-Simon-Yau, que garante que esse limite ele é uma superfície mínima estável, onde você minimizou a área. Então, Mix-Simon-Yau implica que Vn, nessa bola, é superfície mínima estável. Certo? Então, qual que é a ideia aqui? A minha ideia é discutir superfícies de comparação. Então, o que vai ser essa superfície de comparação? Por enquanto, eu só fiz uma construção nessa bolinha. Nessa bolinha, eu minimizei a área na classe de isotopia. E o que eu estou conseguindo é uma nova sequência que, dentro dessa bola, está convergindo para uma coisa melhor. Então, a ideia agora é passar um limite nessas VNs e esse limite vai ser a superfície de comparação para V original, certo? Então, a gente começou com uma V que era um limite da sequência sigma n. Então, melhorando um pouco as sigma n's dentro dessa bola, a gente vai obter uma superfície de comparação para V. Então, quais são as propriedades de um limite das VNs? Então, suponha que Vn converge para V, para um vetil. Então, quais são as propriedades de vetil? Bom, primeiro sem dúvida, como todas as isotopias são suportadas na bola de raio epsilon, ali fora as isotopias são a identidade, então é claro que a vetil, dentro no complementar dessas bolas, é o próprio V. Uma segunda coisa é, graças a essa estimativa da área, bom, aqui deveria ser Vn. Se eu passo um limite aqui, os sigma n's estão convergindo para V, os Vn's convergem para vetil, então, bom, aqui eu teria uma desigualdade no limite, que a massa do vetil seria maior ou igual que a massa do V, mas só uma pequena observação, porque esses VNs eles são obtidos com um problema de minimização. Então, certamente, eles vão ter área estritamente menor ou igual. Então, você vai ter uma igualdade aqui, tá? O que eu acabei de falar é só que isso é sempre menor ou igual que a área de sigma n, porque é um problema de minimização.
Bom, a terceira propriedade é que, bom, isso vai seguir de uma outra ferramenta bem forte que é importante aqui, que eu já mencionei também, talvez 2 aulas, é que, como dentro dessa bola, o que a gente fez foi, pegou cada sigma n e substituiu por uma coisa melhor, que aqui dentro vai ser uma superfície mínima estável. Então, existem estimativas de curvatura para superfícies mínimas estáveis que garantem que essas VNs vão convergir suavemente como gráficos dentro dessa bola para uma superfície mínima estável, a menos de uma subsequência. Ou seja, o Vtil nessa bola também tem essa mesma propriedade. É superfície mínima estável. Isso segue de estimativas de curvatura de Shen para superfícies mínimas estáveis. Então, aqui nesse quadro estão os 2 ingredientes principais da parte de regularidade, talvez, para... Bom, vamos usar também são usados ferramentas de teoria geométrica da medida, mas esses são 2 ingredientes importantes para a demonstração. E, além disso, só uma observação pequena aqui, a gente começou com uma sequência que era quase minimizante numa bola, mas se a gente supõe que essa sequência ela é quase minimizante em bolas pequenas, você pode aumentar um pouquinho essa bola, ela vai continuar quase minimizante. Você pode usar isso para verificar que esse limite também é estacionário. Então, uma última propriedade é que Vtil é estacionário. Então, se vale 1, 2, 3, 4. Isso tudo é verdade para essa construção, certo? Então, em geral, a definição é que Vtil é superfície de comparação para V nessa bola se vale 1, 2, 3, 4. Certo? Então, nesse caso, a gente construiu superfícies de comparação. Se você tem que o seu variable é um limite de uma sequência que é quase minimizante numa bola, e esse limite é estacionário. Então, só talvez para deixar isso claro, mostramos que se V é o limite de sigma n. Sigma n é 1 sobre n, quase minimizante, na bola epsilon. Epsilon é suficientemente pequeno e V é estacionário, então existem superfícies de comparação. Então, só para... Bom, não sei se... Tem uma coisa que está faltando para isso, é claro, eu não provei essa afirmação, mas qual é a ideia disso? Ali o que eu estou afirmando é que existe uma bola bem pequena, né? Fixado o ponto, existe uma bola bem pequena, tal que toda variação que diminui a área, toda isotopia que diminui a área, ela não aumenta, eu posso fazer ela de modo que ela, ao longo da deformação, a área não aumente muito. Então, qual é a ideia disso? Só uma ideia da prova dessa afirmação é a seguinte. Suponha que você tenha essa bolinha,
Você olha aqui para essa bolinha de raio epsilon, e eu tenho uma superfície aqui dentro. Certo? Talvez uma sequência delas, mas vamos dizer que tem uma superfície. E eu tenho uma isotopia que diminui a área. Uma isotopia que diminui a área. Então, como é que eu posso criar uma isotopia que no final, né, no tempo 1, vai ser a mesma, vai ser o mesmo difeomorfismo, e que a área não aumenta muito ao longo da deformação? Então, a ideia é que como essa sequência sigma n converge para um varifold estacionário, então a área dela, ela pode ser, eu já mencionei isso talvez nas duas últimas aulas, para varifolds, para superfícies mínimas você tem uma fórmula de monotonicidade que diz em particular que você pode ver como uma consequência que, como V é estacionário, bom, talvez eu estou misturando duas coisas, mas para varifolds estacionários, a gente também tem uma fórmula de monotonicidade, ou seja, você consegue comparar, esse quociente com, bom, isso vai ser, essa é uma função crescente, se você pega para fixa um ponto, então essa é uma função crescente. Você olha para a área dentro de uma bola de raio R e compara com o volume do disco de raio R. Então, esse número é crescente, então isso quer dizer que, basicamente, você consegue se ver estacionário, claro. Então, você consegue controlar isso aqui uniformemente por uma constante que só vai depender da massa de V, certo? Então, em particular, você pode supor que a massa desse varifold limite vai ser, dentro da bola de raio epsilon, vai ser limitado por uma constante uniforme, epsilon quadrado, certo? Então, como essa sequência sigma n converge por esse varifold estacionário e a área se comporta bem, então a área desses sigma n para n grande dentro de uma bola de raio epsilon vai ser também controlado por uma coisa do tipo uma constante uniforme vezes epsilon ao quadrado. Então, você pode brincar um pouco com isso. Agora, essas sigma n são superfícies. Você pode brincar um pouco com isso e, por exemplo, escrever a área de sigma n dentro de um anel centrado no mesmo ponto de raios, vamos dizer, epsilon sobre 2 e epsilon. Pode escrever isso como a integral do comprimento de sigma n com o bordo da bola de raio R, onde R varia de epsilon sobre 2 até epsilon. E aí você tem essa mesma estimativa. E aí você pode usar isso para achar um intervalinho pequeno aqui entre epsilon sobre 2 e epsilon, onde você consegue controlar esse comprimento. Então, esses comprimentos, eles vão ser da ordem de epsilon. Eles vão ser da ordem de epsilon. São controlados por uma coisa do tipo uma constante vezes epsilon. Então, o que isso permite fazer? Isso para todo R dentro de um intervalo Sn sigma n, Sn entre epsilon sobre 2 e epsilon. Então, o que isso permite fazer? A ideia é que você consegue agora, você tem esses dois raios, o menor é Sn e o maior é sigma n,
E agora eu sei que a interseção de sigma com cada um dessas esferas, ela tem um comprimento uniformemente controlado por o epsilon. Então a ideia agora é que eu posso, para essa sigma, ainda não estou usando a isotopia, para essa sigma eu posso começar a contrair essa bola menor até colapsar um ponto, e essa deformação ela é tal que a área da sigma não cresce muito, cresce com um epsilon ao quadrado também. Então, via essas deformações aqui que fixa o sigma n, né? Fixa o sigma n e colapsa. Aqui eu tenho um parâmetro t, então aqui eu não colapsei ainda, mas eu estou diminuindo bastante o Sn. Ao longo dessas deformações, a área da sigma ela não aumenta muito, pode aumentar tão pouco como você queira, assim como o epsilon, é da ordem de epsilon também, epsilon ao quadrado. Então, é basicamente porque aqui a gente vai fazer um cone, né? Então, eu tenho que correr um pouco agora, porque, então, como é que a gente usa essa deformação para provar a afirmação? Então, a ideia é a seguinte, você tem uma isotopia agora suportada na bola, ela pode estar diminuindo a área no final, mas para isso ela pode estar aumentando muito a área para uma das superfícies intermediárias, e isso não é bom para o argumento, como a gente viu. Então, a ideia é, primeiro, eu vou deformar essa sigma n para uma coisa que talvez então, vamos supor que aqui seja bola de raio epsilon sobre 2. Faz. Então, essa é uma isotopia suportada numa bola que está um pouco menor aqui. Então, ela poderia estar aumentando muito a área. Então, mas só que se eu pegar essa isotopia e contrair ela, usando essas aplicações psi de t, então a área, eu posso dizer que a área aumenta tão pouco quanto eu queira. Então, o que eu vou fazer antes de aplicar a isotopia é, primeiro, eu vou contrair essa bola onde a isotopia está acontecendo, depois aplica a isotopia e depois dilata de novo, faz o processo inverso aqui. Tá? Então, você faz a isotopia acontecer, a mesma isotopia, basicamente, acontecer numa bola menor. Certo? Então, essa é mais ou menos a ideia dessa afirmação. Então, talvez eu tenha mais alguns, talvez 10 minutos? 5. Tá, então, 5 minutos. Então, tá. Não, tudo bem, é suficiente. Então, então, resumindo, eu queria falar duas partes da parte de regularidade. Uma delas era a construção de superfícies de comparação. Essa foi uma das partes, só que aqui a gente supôs que a superfície sigma n ela é quase minimizante em bolas pequenas, e que sigma n converge para V estacionária. Mas a gente não tem que a sequência sigma n, como foi provado ontem, não tem que a sequência é quase minimizante em bolas. Então, o que você vai fazer, a gente sabe que ela é quase minimizante em anéis. Então, a gente precisa construir superfícies de comparação em anéis. Então, para anéis pequenos, o que vai ser feito é, você vai olhar para sigma n e olha para um anel onde a sua superfície sigma n ela é quase minimizante, e você vai resolver um problema de minimização modificado para esse anel. Então, a ideia é que você vai minimizar a área, para essa sigma n, você vai minimizar a área já na classe onde você tem uma coisa desse tipo acontecendo.
mas aí você tem que trabalhar um pouco mais para garantir a regularidade. Você não vai minimizar na classe de todas as isotopias. Você vai minimizar na classe das isotopias para as quais a área não cresce muito. Mas como é que você consegue essa regularidade? Então agora a ideia é, depois primeiro você olha para essa sigma n e faz um problema de minimização desse anel. E agora para verificar a regularidade desse problema de minimização, você vai olhar para bolas bem menores que vão estar contidas nesse anel, onde a superfície ela é quase minimizante. Então você vai cair num caso em que você é quase minimizante em bolas. E aí você pode usar o argumento do mix-Simonal e vai obter a regularidade para superfície de comparação no anel. Então essa seria a segunda parte da propriedade, da construção de superfícies de comparação. E o final, a segunda parte da regularidade era, por exemplo, para evitar aquele tipo de autointerseção, por exemplo, varifolds que eram união de dois planos. Então, o que eu queria provar hoje, que eu não vou ter tempo, é que se você pode pensar, por exemplo, num varifold na bola unitária, um varifold estacionário na bola unitária do R3, vamos dizer. Se V admite superfícies de comparação VS tio em anéis pequenos, ou seja, em todos os anéis do tipo S, 2S, para todo S pequeno, então o V, você consegue mostrar, na verdade, que a densidade desse V, bom, posso dizer diretamente que V é um varifold retificável com multiplicidade inteira. Um varifold retificável e todo... Bom, é um varifold estacionário. Para esses varifolds você também vai ter... Para varifolds você também tem uma noção de espaço tangente. E nesse caso você pode mostrar que para esse varifold todo espaço tangente é o múltiplo de um plano. E todo varifold tangente, ou cone tangente... Nesse caso aqui, o espaço tangente é o próprio a união dos dois planos. É um cone, sempre é um cone, se o varifold é estacionário. Então, todo cone tangente é um múltiplo inteiro. É um múltiplo inteiro de um plano. Então, usando esse tipo de argumento, é nesse tipo de argumento que aparece, você precisa usar a propriedade quase minimizante, você vai construir superfícies de comparação que vão ser melhores, e aí um cone tangente ele vai ser um limite de dilatações de V, você começa com esse varifold estacionário, então um cone tangente vai ser o quê? Você vai começar a dilatar esse varifold e vai extrair um limite. Então a ideia é que você, antes de dilatar, você pode fazer a comparação, e quando você dilata, depois de fazer a superfície de comparação, o seu limite vai ser uma superfície mínima estável, que também vai ser, você consegue mostrar também é um cone, aí você usa um resultado clássico que diz que cones mínimos tem que ser suportados no plano, e aí daí que segue esse tipo de regularidade. Além disso, uma última observação da parte de regularidade é que se você tem só uma superfície de comparação, isso é o máximo que você consegue, talvez. Mas a observação é que essa superfície de comparação, eu apaguei, né? Então ela também aparece como um limite de uma sequência quase minimizante. Então e ele também é estacionário. Então você pode fazer superfície de comparação para ela. Você pode continuar fazendo superfície de comparação para sempre. E aí você consegue a regularidade total. Aquilo ali não é o resultado de regularidade final, né? Mas, bom, eu também, uma última observação só é que eu tinha anunciado desde a primeira aula que ia discutir a existência de infinitas mínimas em espaços de Higgs positivo, mas como eu não tive tempo, se você estiver interessado, a gente pode conversar. Tá, então, obrigado.